Olá, queridos, estamos de volta e agora para falar de Colossenses 4, de 1 a 6, que fala assim: Senhores, deem aos seus escravos o que é certo e justo, porque vocês sabem que também tem um Senhor no céu. Dediquem-se à oração, sejam vigilantes e agradecidos. E rogai também por nós, para que Deus abra uma porta à nossa mensagem, para que anunciemos o mistério de Cristo pelo qual estou acorrentado. Ore para que eu possa proclamá-lo claramente, como devo. Seja sábio na maneira de agir com os de fora e aproveite ao máximo todas as oportunidades. A vossa conversação seja sempre cheia de graça, temperada com sal, para que saibais responder a todos. O tratamento de Paulo à família é menos completo em Colossenses do que em Efésios, mas a questão do relacionamento escravo e mestre, ela é tratada de uma forma diferente. Provavelmente o caso de Onésimo, escravo fugitivo de Filemão, era o que mais lhe importava. Filemão era membro da igreja em Colossos e a carta de Paulo para ele estava sendo entregue ao mesmo tempo e pela mesma pessoa que estava entregando a carta aos Colossos. Uma coisa que Paulo quer deixar bem claro é que a realidade acima de todas as realidades é Cristo. Para os senhores, isso significa que eles devem dar aos seus servos o que é direito e o que é justo, sabendo que eles também têm um mestre nos céus. Para os escravos, os servos, significa que o que eles fazem, eles devem fazê-lo como ao Senhor, não como aos homens, sabendo que o Senhor de vocês, como ele fala, que do Senhor vocês receberão a recompensa da sua herança, porque vocês servem a Cristo nosso Senhor. Colossenses 3, 23 e 24. Existem algumas diferenças no tratamento de Efésios e Colossenses das relações de senhor e servo. A primeira é mais clara nessa passagem do que em Efésios, de que os servos não devem servir por medo dos seus senhores, mas devem reservar seu temor ao Senhor. A segunda é que a recompensa do escravo é definida aqui de uma forma bem clara e não mencionada em Efésios. A herança, que é a vida eterna na presença de Deus, é a recompensa de todo cristão e é a única recompensa que vale a pena buscar. Em Efésios, o Senhor é lembrado de que Deus não mostra parcialidade, e em Colossenses é ao servo que Paulo dirige esse lembrete. Essas diferenças não acrescentam muita substância ao ensino de Paulo sobre o relacionamento entre os dois. O que essas diferenças servem para fazer é para enfatizar a realidade de que Cristo, como Senhor de nossas vidas, é o modelador final dos nossos relacionamentos. O fato de que, em um caso, Paulo se dirige ao Senhor e no outro caso ao escravo, sobre a não parcialidade de Deus, apenas reforça esse ponto. O Senhor não pode pensar que Deus é influenciado por quem ele é, por sua posição social, e o escravo não pode usar o fato de que os homens não o tratam da maneira correta para ganhar algo a mais de Deus. Não há parcialidade. A chave para o nosso relacionamento com Deus é a nossa fé na cruz de Jesus Cristo. A chave que deve moldar o nosso relacionamento com os outros é o Cristo que reside em nós, é o Espírito de Deus que reside em nós e nos capacita a viver uma nova vida. Eu acredito que nós não devamos criticar Paulo por não tentar mudar o sistema, mas ao invés nós devemos celebrar o fato de que em seus ensinamentos ele coloca uma carta final de igualdade social. Não existe senhor ou escravo, ou mulher ou homem, todos são iguais. Algo também que Paulo fala que é muito claro e muito poderoso é o fato de que nós devemos nos motivar pela oração. Paulo ele estende suas instruções sobre relacionamentos fora da família
Fora da questão senhores e servos, também para todos os outros de fora. E suas instruções dizem respeito a todos os relacionamentos. E ele fala: motive-se pela oração, vigiando nela com ação de graças. Colossenses 4:2. E tem algo poderoso nisso, que é o estar ligado a alguém em oração, porque estar ligado a alguém em oração mantém esse relacionamento seguro, conectado. Quando nós oramos por alguém que está distante de nós, nós conseguimos permanecer perto dessa pessoa, nós conseguimos sentir por essa pessoa, nós conseguimos genuinamente servir essa pessoa, porque nós entendemos o chamado de Deus para a vida dessa pessoa e o chamado de Deus para a nossa vida, que flui de dentro de nós em amor e cuidado para com aqueles em quem nós estamos orando. Quando eu oro por outra pessoa, eu me ligo a essa pessoa de uma maneira que nenhuma outra experiência pode me ligar. Nenhuma outra experiência é comparável a uma experiência de parceria de oração. Há muito poder nisso e nós devemos estar conectados uns aos outros em oração. E Paulo admoesta-nos também a andar com sabedoria para os que estão de fora. E isso tem um significado poderoso para aqueles que querem compartilhar o Evangelho. E é isso que Paulo está falando. Ele tem esse senso de urgência que nós nunca vimos, que nós não vemos hoje em dia. Mas ele coloca uma cautela, uma palavra de cautela. A Bíblia, a tradução da Bíblia Phillips, traduz dessa forma: seja sábio em seu comportamento em relação aos não cristãos. Nós devemos pensar, nós devemos agir de uma forma que nós não vamos desconsiderar os sentimentos e as sensibilidades daqueles a quem buscamos conquistar. Nós não podemos ser compelidos neuroticamente a dar testemunho e salvar os perdidos e esquecermos de que nós não salvamos, Deus é quem salva. Nós não temos poder para converter, isso é obra do Espírito Santo. Nosso testemunho não é nosso, é o nosso testemunho de Jesus Cristo, até mesmo na nossa própria vida. E se as nossas palavras e a maneira como as apresentamos não refletem o amor de Cristo e a sua preocupação e o seu cuidado para com aquelas pessoas, então nós não devemos ficar surpresos quando essas pessoas não respondem de uma maneira positiva. Paulo fala também sobre resgatar o tempo. E essa palavra de conselho de Paulo está relacionada com uma forma de que nos comportamos em relação aos outros de fora. Entre os primeiros cristãos, como entre os atuais, havia pessoas cujo comportamento fanático prejudicou o alcance daqueles que estavam de fora. Paulo queria que as pessoas fossem atraídas pelo Evangelho, não repelidas dele. E esta é a chave para entender as palavras de Paulo aqui. Embora seja verdade que o cristão deve usar o tempo com sabedoria, há mais aqui do que apenas isso. O que ele está tentando dizer é que devemos viver existencialmente alertas a Cristo e para Cristo a cada momento. E isso tem duas implicações. A primeira, mais óbvia, é que devemos estar atentos a todas as oportunidades de testemunhar no nosso encontro no dia a dia com as pessoas. Enquanto estamos conversando com elas, quando elas expressam uma necessidade ou nos fazem uma pergunta, que pode até parecer casual, mas acaba refletindo profundamente naquilo em que eles querem saber com relação a Deus. Nós devemos aproveitar esses momentos quando eles chegarem. A segunda implicação é mais interior, vamos dizer assim, é mais pessoal do que interpessoal. Beth Moss descreveu esse momento da seguinte maneira: na metade do barbear, o momento crítico veio.
Eu deveria tê-lo feito de uma maneira no espelho, com o dedo ensaboado, ou gritado para minha esposa na cozinha, ou murmurado para mim mesmo, até que isso viesse na minha cabeça como se fosse uma melodia, mas o momento se foi. O que ele está tentando dizer aqui, que ela está tentando dizer aqui, desculpe, é que enquanto nos momentos, no dia a dia, do nosso dia a dia, nós estamos pensando, nós devemos visualizar isso e estar prontos para esse momento. Há momentos em que às vezes a gente chega muito abruptamente, sabe? A gente chega, a gente invade o espaço dos outros, a gente não faz da maneira correta. E é isso que ele está tentando dizer, esses momentos preciosos em que a gente se conecta com outros. E Paulo está falando, fale a palavra da graça. A palavra final é a vossa palavra seja sempre com graça, temperada com sal, sabe? Tendo cuidado com a forma com que nós falamos. Paulo está falando no contexto de como relacionamos, desculpe, com pessoas de fora e nossos esforços para ganhá-los para Cristo, mas ele vai no centro, sabe? É como se ele estivesse dando nos dando um guia para o evangelismo pessoal e para o ministério de evangelismo, que é uma das oportunidades mais disponíveis e mais maravilhosas que nós temos. Com raríssimas exceções, todos nós temos a oportunidade de falar com pessoas todos os dias. Como falamos e o que dizemos pode abençoar ou amaldiçoar, criar ou destruir. E a Epístola de Tiago coloca isso bem claro. Ele fala, semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. As palavras também podem abençoar e curar, encorajar e dar esperança. As palavras são muito importantes e nos sustentam em momentos difíceis. As tuas palavras sustentaram aquele que tropeçava e firmaste os joelhos fracos. Jó, capítulo 4, versículo 4. As palavras mexem, sustentam, encorajam, elas criam e curam. A Bíblia fala que o seu falar seja sempre com graça. Como você fala é de vital importância. Um espírito amoroso é essencial. Não tome atalhos, apresentando uma fórmula ou um plano para ganhar outra pessoa, sem se dar ao trabalho e ao tempo de fazer amigos. A invasão insensível da privacidade de outra pessoa pode ser feita por qualquer pessoa despreparada. Se você quer uma fórmula, aqui está a melhor que eu conheço. Faça um amigo, seja um amigo. Então, ganhe o seu amigo para Cristo. Que o seu discurso, Paulo continua, seja temperado com sal, e há uma advertência quanto ao nosso testemunho cristão ser reduzido a um discurso hipócrita. O discurso salgado é humilde, ele está enraizado em onde vivemos, em seu conteúdo, e seu conteúdo é pessoal. Meu melhor testemunho não está em meu conhecimento da doutrina, ou de quantos versículos eu memorizo, ou em como eu sei falar sobre o plano de salvação e como eu o apresento. Pelo contrário, a melhor maneira de compartilhar a Cristo é compartilhando o que Ele está fazendo na minha vida. No grego comum, essa metáfora, temperada com sal, era frequentemente usada para conversas animadas. E
eu acredito que este ingrediente deve estar presente em nossa conversa. Precisamos nos proteger contra a monotonia ou linguagem que não faz sentido para um estranho. Paulo está falando é mais do que inteligência ou pregar bem. Você se lembra da referência de Jesus ao cristão como sal da terra? Embora não devamos aborrecer nossos amigos com chavões, nossa conversa deve sempre conter aquele sabor salgado que Cristo dá às nossas vidas. E ele também fala, saiba como você deve responder a cada um. Nós temos que nos manter centrados na pessoa que nós estamos compartilhando, nas necessidades delas, nas preocupações, nas esperanças, nos desejos. É algo pessoal. Faça isso algo pessoal. Lembre-se e afirme a singularidade da pessoa. Procure realçar a especialidade da pessoa, pois o sal realça o sabor especial dos alimentos. Dê à pessoa toda a sua atenção. A agenda dela é mais importante que a sua. Se você realmente quer amar aquela pessoa com o amor de Cristo, faça isso. Se você respeitar essa pessoa, ela o respeitará e ouvirá o que você tem a dizer quando for a hora de dizer. Em toda essa orientação, há também um ingrediente abrangente a ser lembrado. Falar com graça não apenas sugere a maneira como deve chegar aos ouvidos do ouvinte, que é agradável, interessante, encantador, humilde, mas também a maneira como chega ao coração do ouvinte. Útil, afirmativo, desafiador, chamativo, inspirador, na verdade, da palavra do Senhor. Por ser uma palavra graciosa, podemos contar com a graça de Deus para guiar o nosso falar, até mesmo para colocar as palavras certas em nossos lábios quando nós precisamos delas. Não temos que depender de nossos próprios recursos para falar. Aquele que é Senhor das nossas vidas, certamente pode ser o Senhor dos nossos lábios. E continuando aqui, com a última parte do nosso livro de Colossenses, eu queria ler com você Colossenses 4, de 7 a 18, que fala: Tiquito vai contar todas as novidades sobre mim, ele é um irmão querido e ministro fiel e conservo no Senhor. Estou enviando-o para você com o propósito expresso de que você possa conhecer as nossas circunstâncias e que ele possa encorajar seus corações. Ele vem com Onésimo, nosso fiel e querido irmão, que é um de vocês. Eles vão te contar tudo o que está acontecendo aqui. O meu companheiro de prisão, Aristarco, envia-lhes as suas saudações, assim como Marcos, primo de Barnabé. Você recebeu instruções sobre ele. Se ele vier até você, receba-o. Jesus, que se chama Justus, também envia saudações. Estes são os únicos judeus entre meus colaboradores para o reino de Deus e eles provaram ser um consolo para mim. Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre lutando em oração por você para que você permaneça firme em toda a vontade de Deus, maduro e plenamente seguro. Garanto que ele está trabalhando duro para você e para aqueles em Laodiceia e Hierápolis. Nosso querido amigo Lucas, o médico, e Demas mandam saudações. Saudai os irmãos e irmãs de Laodiceia, Ninfa e a igreja em sua casa. Depois que esta carta for lida por vocês, faça com que ela seja lida também na igreja de Laodicenses e que vocês leiam a carta de Laodiceia. Diga a Arquipo: cuide para que você complete o ministério que você recebeu do Senhor. Eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho. Lembre-se das minhas correntes. A graça esteja com vocês. E eu gostaria de terminar a carta aos Colossenses dizendo que o Evangelho, através da história, não foi construído por uma pessoa. Não foi construído por uma grande estrela, como Paulo. Foi construída com um time de pessoas.
Algumas pessoas com um pouco mais de prominência, um pouco mais de palco, um pouco mais de luz, algumas outras, de uma forma diferente, ajudando, crescendo, trabalhando no lugar em que Deus os plantou. Nós devemos andar e caminhar em unidade, servindo uns aos outros, sabendo que quando servimos uns aos outros e suportamos uns aos outros e ajudamos uns aos outros e oramos uns pelos outros e nos sacrificamos uns pelos outros e amamos uns aos outros e fazemos pelos outros aquilo que nós gostaríamos que eles fizessem por nós, nós estamos cumprindo o chamado de Cristo e expandindo o seu reino no mundo. O reino no mundo em que somos chamados a fazer a diferença. Um reino de Deus no mundo em que somos chamados a cumprir o nosso chamado. Um reino de Deus no mundo em que devemos com todo o nosso coração e todas as nossas forças nos juntarmos para que o reino de Deus seja expandido. Nós somos um time, não há estrelas, há muitas estrelas. Não há uma estrela, há muitas estrelas. E Deus, Ele é aquele que nos capacita para todas as coisas. Que possamos caminhar em ousadia, tendo Cristo como centro das nossas vidas, deixando com que Ele transforme o nosso coração, deixando com que Ele dite a maneira com que nos relacionemos com os outros. E dessa forma, o seu reino irá crescer no mundo. Queridos, muito obrigado por ficar até aqui comigo. Um grande agradecimento. Esse é o meu primeiro curso online, muitos virão e eu gostaria que vocês estivessem em oração comigo para que isso continuasse e eu estarei em oração por vocês para que o seu crescimento faça diferença no reino de Deus. Deus abençoe. Um beijo da África do Sul, da minha família. Um beijão, obrigado.